Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Estevam Campos e o assunto de hoje é folha de ponto. Então nós temos aqui uma planilha onde nós vamos efetuar toda a formatação e todo o preenchimento para registrarmos a folha de ponto, horários de entrada e saída de 3 períodos com as suas totalizações. E o nosso objetivo é deixar esta planilha totalmente customizável, totalmente automática, onde nós vamos selecionar o mês automaticamente. A nossa planilha irá exibir todos os dias deste mês, os seus respectivos dias da semana, identificar os finais de semana e feriados, onde o nosso usuário irá apenas fazer o preenchimento dos horários para a contabilização do seu recebimento ao final deste mês. Para nós iniciarmos, primeiramente nós vamos criar a nossa abinha de domínio. Então nós temos aqui todos os meses do ano, o meu ano corrente e todos os feriados do ano de 2019. Então nós vamos utilizar os feriados para marcarmos o dia como dia não útil, e os nossos meses serão utilizados para a composição de uma lista suspensa, onde o meu usuário irá apenas selecionar o mês. Então aqui na célula B6 nós teremos uma lista suspensa, onde o meu usuário irá apenas selecionar o mês, e aí toda a mágica vai acontecer. A nossa planilha vai se adequar ao mês selecionado, justamente com as fórmulas que nós vamos introduzir. Vamos primeiramente nomear os nossos intervalos. Então vou selecionar aqui o meu intervalo de meses, desde a A2 até a A13, vou na minha abinha de fórmulas e vou definir um nome para este intervalo. Quando eu defino o nome para um intervalo, esse intervalo já fica congelado, já fica fixo, então não preciso me preocupar com ficar pressionando o F4 sempre que eu fizer referência a este intervalo. Então, vou apenas alterar o nome sugerido aqui para meses. Então, o nome do meu intervalo será meses. Toda vez que eu escrever a palavra meses dentro da minha fórmula, o Excel automaticamente vai substituir essa palavra meses por este intervalo de A2 a A13 da minha abinha de domínio. Então, cliquei no OK, tenho o meu intervalo nomeado, ele aparece aqui na nossa aba de intervalos, na nossa caixinha de combinação de intervalos nomeados. O meu ano corrente eu também vou dar nome para ele. Vamos chamar de ano corrente. Quando eu dou um nome para o intervalo, este nome não pode conter espaços, então sempre que eu tenho que simular um espaço, uma palavra composta, eu utilizo o sublinhado. Então, ano corrente é o nome da célula B2 da minha abinha domínio. E os meus feriados também vou dar nome, vou chamar de feriados. Então, de D2 a D17 da minha abinha de domínio. Então, com o meu cursor agora na célula B6, vamos configurar a nossa célula para incluir uma lista suspensa. A nossa lista suspensa é uma validação de dados, então vamos até a guia dados, validação de dados, e aí eu vou escolher lista. Em fonte, eu posso selecionar o intervalo que contém as opções que eu quero disponibilizar para o meu usuário, ou simplesmente eu posso colocar o nome do intervalo nomeado. Então, nós chamamos o nosso intervalo de meses, basta eu colocar aqui igual a meses, que o Excel já vai interpretar a minha seleção e vai aplicar este conteúdo à minha célula. Então, minha lista suspensa está retornando todos os 12 meses disponíveis. Vou escolher aqui o mês de janeiro e agora nós vamos exibir aqui na C3, na B3 e na C3, justamente o primeiro e último dia do mês selecionado, no nosso caso aqui em janeiro. Então, aqui na célula B3, eu preciso fazer aparecer
1º de janeiro de 2019. Então, o mês de janeiro eu já tenho e o meu ano corrente eu também já tenho. Então, eu preciso só fazer a composição da minha fórmula para que esta data apareça automaticamente. Então, nós selecionamos o mês de janeiro e nós vamos utilizar a fórmula CORRESP para nos informar em qual posição desse meu intervalo nomeado, o meu intervalo meses, está o mês de janeiro. Então, o mês de janeiro está na primeira posição deste meu intervalo. A fórmula CORRESP vai retornar justamente este número 1, que é a posição onde corresponde à informação que nós estamos procurando. Então, nós vamos utilizar a fórmula CORRESP junto com o ano corrente mais o dia 1º para fazer a composição da minha data do dia 1º de janeiro de 2019. Então, nós vamos utilizar a fórmula data, onde eu preciso informar o ano, o mês e o dia, para que a fórmula data consiga criar justamente uma data com esses dados. Então, o ano que eu quero informar é o ano corrente. Então, comecei a escrever ano, o Excel vai me listar todas as fórmulas e intervalos nomeados que contém a palavra ano. Basta eu selecionar o meu intervalo nomeado ano corrente, dei o Tab, e aí o Excel já vai utilizar esta informação, o ano de 2019, que está lá na nossa célula, como informação. E agora eu preciso retornar o mês. O mês nós vamos utilizar a fórmula CORRESP para justamente retornar em qual posição do nosso intervalo está o mês de janeiro. Então, vou utilizar aqui a fórmula CORRESP. O meu valor procurado é o mês que foi selecionado. Então, nosso mês está aqui na B6. A matriz procurada, onde está este valor que eu estou procurando? E aí, justamente, é o nosso intervalo nomeado, meses. E aí, eu preciso informar qual é o tipo de busca que eu quero que o Excel faça para encontrar o nosso mês de janeiro. Então, correspondência exata, vou colocar 0. E aí, por fim, eu preciso passar qual é o dia que a minha data vai criar. Como eu quero mostrar o início do mês, eu vou passar o número 1 para que a data criada seja o 1º dia do mês. Fechei meu parênteses, dei o Enter, 1º de janeiro de 2019. Se eu escolher aqui agora maio, 1º de maio de 2019. Então, a nossa fórmula funcionando corretamente. Vou voltar para janeiro. E agora eu preciso, aqui na C3, exibir o último dia do mês selecionado. Então, a fórmula que vai fazer isso para a gente é a fórmula fim mês. Onde eu preciso passar uma data inicial, que no nosso caso é o 1º dia do mês, e a quantidade de meses a partir desta data que eu quero encontrar o último dia do mês. Se eu quisesse encontrar o último dia do mês 5 meses a partir do mês de janeiro, eu passaria o número 5. Como eu quero encontrar o último dia do mês de janeiro, eu vou passar o número 0. Então, ele não vai acrescer nenhum mês à minha data e vai informar justamente o último dia deste mês. Então, se eu escolher aqui o mês de fevereiro, o Excel é inteligente ao ponto de saber que o meu mês de fevereiro tem 28 ou 29 dias. Então, se o meu ano corrente for um ano bissexto, o último dia do mês de fevereiro será dia 29. Então, não preciso me preocupar com anos bissextos nem meses de 30 dias. A fórmula fim mês sempre vai retornar o último dia do mês selecionado. Muito bem, para a minha célula de dias úteis, nós vamos utilizar uma fórmula que contabiliza quantos dias úteis eu tenho entre duas datas. Que datas são essas? A minha data de início e fim do mês. Eu vou desconsiderar finais de semana e feriados. Somente os dias de segunda a sexta
que não forem feriados serão levados em consideração. E a fórmula que faz isso para a gente, que contabiliza a quantidade de dias úteis entre duas datas, é a dia de trabalho total internacional. Então, dias de trabalho total internacional, preciso passar duas datas. A minha data inicial, que vai ser o primeiro dia do mês. A minha data final, que vai ser o último dia do mês. O que eu considero como finais de semana, no nosso caso, sábados e domingos. E o intervalo que contém todos os feriados digitados. Como nós demos um nome para o nosso intervalo, eu vou referenciar os nossos feriados. Fechei o parênteses, dou Enter. Então, no meu mês de janeiro de 2019, nós tivemos 21 dias úteis. Se eu selecionar o mês de fevereiro, 20 dias úteis, março, 18 dias úteis e assim sucessivamente. Muito bem, o nosso objetivo agora é exibir todos os dias do mês selecionado. Então, no caso de janeiro, eu preciso que apareçam os dias de 1º a 31 de janeiro. A nossa primeira data aqui na célula B9 vai ser sempre a data que está aparecendo aqui na B3, no início do mês. Então, basta eu referenciar a minha B3 para que o primeiro dia do mês apareça. Para eu continuar gerando os meus dias, basta que o dia posterior seja igual ao dia anterior mais um dia. Então, a fórmula que nós vamos aplicar é bem simples. Na minha célula B10, o próximo dia vai ser igual ao dia 1º mais 1. E aí eu vou gerando toda essa informação até o último dia do mês. Então, 31 dias. Agora, na minha coluna dia da semana, eu preciso informar que dia da semana se refere o dia exibido na nossa coluna de data. Então, nós vamos utilizar a fórmula texto para exibir a formatação desta data como dia da semana. Então, vou apontar ali para a minha data, no caso B9, e vou colocar a máscara de 4Ds para ele me colocar o dia da semana por extenso. Então, dia 1º de janeiro de 2019 foi terça-feira. Então, selecionei a minha primeira referência e copiei para todo mundo. Tenho todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos e feriados. Então, dia 1º foi um feriado, mas ele tem que ser exibido na nossa planilha como um todo, justamente para a gente conseguir identificar quais são os dias úteis e quais dias não tiveram expediente. Muito bem, nosso objetivo agora é fazer a formatação das minhas colunas que serão preenchidas para o meu usuário identificar onde ele tem que entrar com a informação e onde a informação será calculada. Meu usuário vai preencher apenas os dados de entrada e saída nos 3 períodos, caso eles existam, e as nossas fórmulas irão calcular o total por período, o total por dia e depois nós vamos efetuar a totalização por períodos e o nosso total mensal. Vou colocar aqui um valor 0 para esta entrada. Vou copiar este 0 para todas as minhas colunas de entrada e saída. Aplicar uma formatação de hora. Vou escolher um formato personalizado, porque eu não quero segundos, e sim só horas e minutos, então HHMM. Na minha coluna total de primeiro período, eu vou fazer a contabilização da minha permanência. Então, horário de saída menos o horário de entrada é suficiente para eu conseguir contabilizar
esse meu valor. Quando eu lançar a minha entrada, o nosso resultado não vai ser exibido justamente porque o resultado do meu cálculo vai ser negativo. E aí, as horas negativas são exibidas como hashtag. Por conta disso, nós vamos colocar uma fórmula C para garantir a integridade da minha informação. Então, se a minha hora de saída for igual a zero, vou manter o zero como resultado. Ou seja, se eu ainda não preenchi o meu horário de saída, eu não vou fazer a conta. Vou aguardar o preenchimento desse horário de saída antes de fazer a contabilização. E se meu horário de saída for preenchido, aí sim eu faço a minha subtração do horário de saída menos o horário de entrada. Então, manteve zero. Agora, se eu colocar o horário de saída para o almoço, ele faz a contabilização corretamente. Vou replicar esta fórmula para todos os meus totais. Vou zerar os valores de entrada e saída que eu lancei aqui. E agora nós vamos colocar a nossa fórmula de soma para o meu total trabalhado. Então, posso utilizar a fórmula soma ou posso fazer uma soma simples. Vou pegar o total do primeiro período mais o total do segundo período mais o total do terceiro período. Copiei essa fórmula para todo mundo. Nossa planilha está quase pronta. Os meus totais de período também vou utilizar a fórmula soma e o meu total geral, quanto que eu fiz no meu mês completo. Então, fórmula soma, vou selecionar a minha coluna do primeiro período. Vou fazer a mesma coisa para o meu segundo período. A mesma coisa para o meu terceiro período. E, por fim, a mesma coisa para o meu total geral. Muito bem, vou lançar alguns valores só para simular a minha situação de total por período. Então, lancei aqui 4 horas no meu primeiro período. Vou copiar este mesmo conteúdo para todo mundo. Então, 4 horas para todo mundo. Se eu selecionar aqui o meu total, deveria aparecer como resultado 124 horas. E o Excel está mostrando aqui no meu total do primeiro período apenas 4 horas. Por quê? Porque o meu formato de tempo, ele só aceita até 24 horas. Se eu tenho uma totalização superior a 24 horas, eu preciso colocar um formato personalizado. Então, tanto o meu total de primeiro período, quanto o segundo, terceiro e o total geral, eu vou aplicar uma formatação personalizada para eu conseguir valores superiores a 24 horas. Então, selecionei todo mundo. Mais formatos de número, formato personalizado. E nós temos aqui o H entre colchetes. Então, o H entre colchetes quer dizer que ele suporta valores acima de 24 horas. Como eu não quero segundos, como nós não temos segundos, eu vou apagar aqui o SS. Então, nós vamos mostrar apenas as horas e os minutos. Cliquei no OK. Agora sim, nossos valores estão sendo contabilizados corretamente. Vou retornar esses valores para zero. Vou colocar aqui um valor de hora, R$ 75, já no formato
de moeda. E agora o meu total a receber precisa levar em consideração a quantidade de horas trabalhadas, multiplicando pelo meu valor da hora. Então, vou preencher novamente aqui alguns valores. Então, trabalhei 4 horas. Eu preciso resultar aqui R$300, né? Então, 75 vezes 4 vai me dar R$300. 75 vezes 4, R$300. É justamente o que essa fórmula total a receber tem que me informar. O único problema é que a minha célula no formato de hora não conversa com uma célula no formato numérico. Então, eu preciso fazer a conversão da minha célula no formato de hora para o formato decimal. Logo, eu preciso fazer a conversão de 4 horas no formato decimal. Então, eu vou pegar o meu valor de hora e vou multiplicar por 24, pois o dia possui 24 horas. Então, dei o Enter. Sempre que eu faço uma operação, uma fórmula envolvendo uma célula no formato da unidade de tempo, o Excel me retorna o mesmo formato. Então, eu tenho que vir aqui e colocar geral de novo. Então, agora sim, essas 4 horas viraram o meu algarismo, o meu número 4, onde eu posso fazer a multiplicação com o meu valor da hora. Então, M6, que é o meu total de horas trabalhadas, vezes 24, para converter este resultado, converter estas 4 horas no meu algarismo 4, onde eu posso multiplicar esse 4 pelo valor da minha hora normal. Então, eu tenho R$300 a receber. Vou colocar no meu formato monetário. E agora, nós vamos finalizar a nossa planilha aplicando uma formatação condicional, justamente para identificar os nossos finais de semana, os nossos feriados e também, nas últimas linhas da nossa planilha, ocultar as informações que não precisam ser vistas. Então, para os meses de 30 dias, essa linha 39 tem que ficar escondida, ela não pode ser exibida. E para o nosso mês de fevereiro, com 28 ou 29 dias, as demais células, as demais linhas também precisam ficar ocultas. Então, inicialmente, vamos zerar a nossa planilha aqui. Agora, vamos aplicar a formatação condicional para identificar quais dias são finais de semana ou feriados. Nós vamos fazer 2 formatações condicionais, uma para os finais de semana e outra para os feriados. Para os finais de semana, nós vamos utilizar a fórmula dia da semana. Então, vou preencher a fórmula como nós vamos utilizá-la na formatação condicional, só para a gente saber como que a validação será feita. Então, vou analisar se a minha data em questão é um final de semana, utilizando justamente a minha referência número 2, onde a segunda-feira é o dia 1 e o domingo é o dia 7. Logo, dia 6 e 7, sábados e domingos. Então, a fórmula dia da semana vai me retornar o número do dia da semana, sendo a segunda-feira o primeiro dia da semana. Então, tá aqui. Se a segunda-feira é o primeiro dia da semana, terça-feira é o dia 2. E a minha formatação condicional vai ser a seguinte: se o dia da semana for maior do que 5, ou seja, 6 ou 7, quer dizer que este dia é um final de semana, sábado ou domingo. Tenho a resposta de falso, pois o dia 1º de janeiro foi terça-feira. Então, vou pegar esta fórmula aqui e vou aplicar a minha formatação condicional. Seleciono todo o meu universo de dados, né? Toda a minha tabela, desde o primeiro dia até a última hora, até o último total calculado. Vou aplicar a formatação condicional, nova regra.
usar uma fórmula para determinar quais regras devem ser formatadas e vou colar a fórmula. Como a minha referência é a minha célula B9, e essa formatação condicional ela vai ser aplicada à minha célula B9, depois ela vai ser copiada para C9, D9, E9 e assim sucessivamente até o final da minha coluna, eu preciso congelar a minha coluna B, porque a referência sempre tem que ser a data que está sendo analisada. Então, vou apertar o F4 para colocar o cifrão na frente do B. Agora, quando a minha formatação condicional passar do dia 1º para o dia 2, eu quero que a linha 9 vire linha 10. Então, o cifrão não pode ficar na frente do 9, tem que ficar apenas na frente do B. Então, vou apertar o F4 até o cifrão ficar somente na frente do B. Então, a minha fórmula vai ficar desta maneira. Dia da semana da minha célula B9 com a coluna sendo congelada maior do que 5. Ou seja, 6 e 7 são sábados e domingos, de acordo com a nossa tabela de referência número 2. Vou aplicar a formatação. Qual é a minha formatação? Quero o preenchimento vermelho com a letra branca. Cliquei no OK, OK de novo. Os meus finais de semana estão identificados. Agora nós vamos fazer a validação da nossa data para saber se ela é um feriado ou não. Então, vou utilizar a fórmula Corresp justamente para identificar se a minha data encontra-se ou não no meu intervalo de feriados. Seleciono todo o meu intervalo, do primeiro ao último dia, envolvendo todos os meus lançamentos. Vamos em formatação condicional, nova regra. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas e vamos utilizar a fórmula Corresp. Igual Corresp da data que eu estou sendo avaliada, sempre o primeiro registro do meu universo de dados. Vou fixar apenas a referência à minha coluna. Onde eu vou procurar a minha data é no meu intervalo feriados e a minha pesquisa vai ser exata. Então, Corresp de B9 com a minha coluna B congelada no meu intervalo feriados e 0 para a correspondência exata. Se a minha data for um feriado, eu vou formatar também esta data de vermelho com a fonte branca. Então, a mesma formatação que nós utilizamos anteriormente. Clicamos no OK. 1º de janeiro foi feriado e 25 de janeiro também é feriado. Vamos ver nosso mês de maio. Então, nós sabemos que o 1º de maio é feriado. Então, 1º de maio, feriado, apenas o 1º de maio e os finais de semana estão pintados em vermelho. Vou voltar para janeiro. E agora eu vou aplicar a borda à minha planilha. Nosso objetivo é aplicar a borda em todos os dias do meu mês. Em janeiro nós temos 31 dias, logo todas as bordas devem ser exibidas. Só que a exibição da nossa borda também será feita através de uma formatação condicional. Vou mudar aqui para fevereiro. Meu último dia de fevereiro é o dia 28, mas a nossa fórmula ela se estende até a linha 39, porque eu posso ter meses com 31 dias. Logo, essas 3 linhas não deveriam ser exibidas. Se essas 3 linhas não deveriam ser exibidas, a nossa formatação condicional vai justamente ocultar estas 3 linhas. Como? Verificando se a minha data resultante é maior que o meu último dia do mês.
Então, formatação condicional, vou olhar a minha data, se ela for maior que o último dia do mês, nós vamos pintar a letra de branco. E aí, visualmente, a nossa linha vai ficar oculta. Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Como todos os meus meses possuem 28 dias, do dia 1 ao dia 28, eu vou colocar a borda sem formatação condicional. Então, sempre vai existir esses dias, nós vamos deixar esse intervalo sem formatação condicional. E agora sim, eu vou aplicar a minha formatação condicional somente nas 3 últimas linhas. Qual é a condição mesmo? Que a data que está sendo analisada seja maior que o último dia do mês. Se a data que está sendo analisada for maior que o último dia do mês, nós vamos pintar a cor da fonte de branco. Então, vai parecer que o texto sumiu. E também nós vamos pintar, nós vamos remover as bordas, né? Notem que esse intervalo aqui não possui borda, porque essa borda precisa ser colocada também com formatação condicional. Primeiramente, nós vamos fazer a formatação condicional para ocultar essas 3 linhas. Depois, nós vamos fazer a formatação condicional para aplicar a borda, caso estas 3 linhas precisem ser exibidas. Então, vamos lá, selecionem as 3 linhas. Vamos lá em formatação condicional, nova regra. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E agora eu vou analisar. Se o meu dia B37, vou aplicar o mesmo conceito de congelamento. Somente a minha coluna tem que ficar congelada. Se ele for maior que o último dia do mês. Esse último dia do mês tem que ser fixo, né? Porque como ele vai copiar a validação para as demais, ele tem que ser fixo. Então, se a data for maior que o último dia do mês, vou formatar e vou pintar a fonte de branco. Cliquei no OK. Aqui na visualização nós não estamos vendo nada, justamente porque a cor da fonte está igual à cor de fundo. Cliquei no OK. Pintou aqui o dia 1º de março de branco. E o dia 2 e o dia 3 também. Só que como o dia 2 e dia 3 de março caiu no final de semana, a nossa formatação condicional anterior foi satisfeita e entrou em funcionamento. Logo, nós vamos precisar atuar na hierarquia e na ordem das formatações condicionais. Então, vou selecionar o nosso intervalinho aqui das nossas 3 linhas. Vamos lá em formatação condicional, gerenciar regras. E a minha formatação condicional que pinta a minha célula de branco tem que ser a primeira formatação a ser analisada. E nós vamos marcar a caixinha de parar se verdadeiro. Ou seja, se eu pintei a célula de branco, é porque eu não quero fazer outra validação. Então, ele vai parar por aqui e não vai analisar as outras 2 validações. Vou clicar no aplicar. E aí sim, os nossos 3 dias foram ocultados. Vou escolher agora um mês com 31 dias. Vamos lá para janeiro novamente. E agora nós vamos aplicar uma formatação condicional para trazer a borda para estas 3 linhas. Então, selecionei todas as 3 linhas e a condição agora é que se a data que está sendo analisada for menor ou igual ao último dia do mês, eu tenho que colocar a borda. Então, vamos selecionar esse conteúdo, formatação condicional. Nova regra, usar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas e vamos aplicar a minha condição. Então, se a data que está sendo analisada, o mesmo conceito de congelamento, somente a coluna fixa, for menor ou igual ao último dia do mês. Então, 31 de janeiro aqui no caso, vou fazer a minha formatação de bordas. Então, vou selecionar as minhas bordas. Então, contorno para a minha célula.
Diferente da formatação que nós estamos acostumados, a formatação condicional é aplicada célula a célula. Esse contorno aqui ele vai ser aplicado à minha célula e não ao intervalo todo selecionado. Cliquei no OK, OK novamente, temos a nossa borda sendo exibida. Vamos fazer o nosso último teste, vamos para fevereiro, 28 dias, somente os dias efetivamente do mês estão sendo exibidos. Vamos para abril, 30 dias, o dia 31 não está sendo exibido, mesmo porque aqui, se nós formos analisar, nós não temos o dia 31, nós temos o dia 1º de maio. Vamos voltar para um mês de 30 dias, setembro, vamos para novembro, 30 dias também, nosso feriado de 15 de novembro, 20 de novembro, Consciência Negra, e voltaremos para janeiro. Com isso, nós finalizamos mais este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Este vídeo foi um pouco mais extenso. Vimos bastante fórmulas, algumas funcionalidades bem específicas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Eu sei, é só Excel.